tarde, boa noite, dependendo da hora e local onde estivermos a assistir. Né? Hoje vamos retomar o estudo do Livro dos Espíritos, que já há algum tempo começamos, depois houve uma pequena interrupção, mas vamos retomar o estudo do Livro dos Espíritos e todas as quartas-feiras, às 18h30, nós teremos aqui este estudo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, como já foi dito nos livros anteriores, o livro que é o primeiro livro da codificação espírita e é o livro que fala muito e tem muito conhecimento sobre a vida, a nossa vida enquanto encarnados, a nossa vida enquanto desencarnados, estamos a falar de espíritos, e a relação que tem do mundo dos espíritos com o mundo dos encarnados. E é um livro muito bom, de muita ciência, de muita filosofia e também de muito amor e sabedoria. Prontos, nos capítulos, nos vídeos anteriores, nós terminamos o capítulo 1 e hoje vamos começar o capítulo 2. O capítulo 2, que tem como título Elementos Gerais do Universo, não é? E tem 4 temas, que é o primeiro, conhecimento do princípio das coisas, que é o que vamos falar hoje. O segundo é espírito e matéria. O terceiro é propriedade da matéria. O quarto é espaço universal. Prontos, hoje nós vamos falar do conhecimento do princípio das coisas. E antes de começarmos, quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, sejam subscritos, membros do nosso canal, compartilhem, porque há provavelmente muita gente que queira saber destas coisas sobre a espiritualidade e que não sabe, não tem contacto. Então compartilhem nos vossos grupos do WhatsApp, no grupo do Telegram, até mesmo no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todas as redes em que se possa partilhar. Convidem outras pessoas para se inscreverem, comentem se tiverem dúvidas, para que nós possamos responder, para que nós possamos também trazer esse conhecimento para mais pessoas, não é? E é necessário que mais outras pessoas tenham este conhecimento. Não é? Então conto com a ajuda de vocês todos, faça aí a sua subscrição e compartilhe e comente para que seja mais relevante este conteúdo. Tá? Prontos, vamos começar. Então, o capítulo 2, vamos começar com o conhecimento do princípio das coisas, que tem esse o título. E a primeira pergunta que nós temos aqui é, a pergunta número 17, diz assim: é possível ao homem conhecer o princípio das coisas? Resposta: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. E aqui nós temos uma questão muito óbvia até. Nós às vezes nos julgamos muito inteligentes e pensamos que temos muita sabedoria, muito conhecimento, quando na verdade temos um conhecimento bastante limitado sobre a vida, sobre nós próprios, sobre o mundo em que nós habitamos, sobre o universo em que estamos incluídos, não é? E nós podemos falar atualmente, ainda estamos a debater, tem pessoas que ainda estão a debater, a dizer que a Terra é plana, quando isso já foi discutido e debatido há séculos e séculos atrás. E temos tantos outros conhecimentos, tantas outras coisas absurdas que hoje ainda se discutem, não é? Então, conhecer todas as coisas não é dado realmente ao homem conhecer tudo. Mas à medida que nós vamos nos desenvolvendo, vamos tendo esse conhecimento individualmente, não é? Por isso é bom que a gente desperte a nossa consciência para que possamos ir um pouco para frente, não é? Ir um pouco para frente, ir um pouco mais adiante. Pergunta 18. O homem desvendará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Resposta:
O véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas são necessárias faculdades que ele ainda não possui. Vamos aqui nesse primeiro ponto. O véu se levanta para ele à medida que ele se depura. O que é depurar? Depurar é tornar cada vez mais puro. É nós tirarmos aquilo que são as nossas impurezas, impurezas mentais, impurezas do nosso próprio pensamento, das nossas atitudes, etc. À medida que nós fomos nos depurando, que nós fomos acabando com essas impurezas. E quais são essas impurezas? Ciúmes, avarezas, violência, raiva, todas essas paixões que nos aprisionam, nos condicionam também o pensamento, nos condicionam tudo. Logo, quanto mais envolvidos nós estamos nestes pensamentos que nos aprisionam, menos nós conseguimos observar coisas mais óbvias, não é? Menos nós conseguimos ter acesso às coisas do Espírito, não é? Nós ainda estamos a tentar nos livrar das coisas da terra para conseguirmos ter um acesso maior às coisas do Espírito e às coisas do céu. Então, ele está a dizer aqui que o véu se depura à medida, o véu se levanta à medida que o homem se depura. O homem, ser humano, nós, homem e mulher, se depuram. Não é? E diz que para ele compreender são necessárias faculdades, para compreender certas coisas são necessárias faculdades que ele ainda não possui. E logo, nós estamos aqui a falar o quê? Para aquele que é estritamente materialista, não consegue observar as coisas do Espírito, não consegue observar as coisas que não são tocáveis, não são palpáveis. Logo, ele só acredita em coisas que ele toca, em coisas que ele vê, em coisas que ele sente, que ouve. Não é? Tudo aquilo que ele não vê, não sente, não ouve, ele não consegue captar. Claro que uma pessoa que é estritamente materialista até pode ter uma intuição, mas é muito mais raro acontecer num estritamente materialista do que alguém que já está um pouco desmaterializado. Não é? Ter uma intuição, ter um sentimento, uma sensação. Imagina, as mães podem dizer cada vez melhor isto. As mães têm uma sensação quando algo de ruim está a acontecer com os seus filhos. Não é? Então elas têm um sentimento que não acontece tanto nos homens, mas não quer dizer que nos homens não aconteça. Então, estamos a falar aqui de nós devemos nos libertar cada vez mais do materialismo para conseguir compreender as coisas do espírito. E as coisas do espírito, da alma, as coisas que são abstratas aos nossos olhos físicos, ou aos nossos ouvidos físicos, ao nosso paladar, parte física, ao nosso nariz, que é a parte do olfato. Tudo isso que é abstrato ou que é fora, que está fora da matéria, nós não conseguimos absorver se continuamos muito ligados à matéria. Portanto, à medida que nós fomos nos desligando da matéria, nós vamos conseguir ter acesso pouco a pouco às coisas do Espírito. Tá? Pergunta 19 diz assim: o homem não pode, através das investigações da ciência, desvendar alguns segredos da natureza? Resposta: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, porém, ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. O que é que ele está a dizer? O que é que ele está a dizer? Ao contrário do que muita gente diz, a ciência é divina. A ciência foi dada ao homem para que ele conseguisse, através das experiências, conseguir chegar a uma verdade, a um ponto que conseguisse explicar as coisas. Tá? A ciência não é algo que é contra Deus, muito pelo contrário.
A ciência, no futuro, vai trabalhar em favor de Deus cada vez mais. Embora nós hoje utilizamos a ciência para benefício próprio, para benefício muito mais egoísta do que para benefício talvez da coletividade, talvez um objetivo mais altruísta. Então, se nós utilizamos muito a ciência apenas para o seu próprio benefício, nós não conseguimos desvendar algumas coisas. Temos limites, e estes limites são fixados também por Deus. E à medida que nós fomos desenvolvendo e fomos mudando a nossa consciência coletiva também, o chamado consciente coletivo, nós vamos subindo pouco a pouco e vamos dar conta que todos trabalham para a unidade, e a unidade é Deus. Tá? Nós podemos até hoje separar ciência, religião, etc. Mas, na verdade, todos estes caminham e trabalham para Deus. O dia que a ciência fizer um trabalho que não seja simplesmente com interesses e benefícios pessoais para quem o dirige, não é? Nós vamos atingir pontos mais elevados. Mas mesmo assim, ainda com a nossa ciência, da forma como evolui, ainda assim ela está a trabalhar para Deus. Mesmo que aparentemente pareça que não. Mesmo que aparentemente pareça que não. Porque foi graças à ciência que nós descobrimos, por exemplo, a idade aproximada da Terra, a idade que os primeiros homens surgiram na Terra. Se não houvesse a ciência, nós não iríamos chegar a esse conhecimento. Tá? Então, a ciência veio ajudar aquilo que é o nosso conhecimento sobre as coisas. Tá? E na continuação, Kardec faz a seguinte anotação e diz assim: quanto mais é dado ao homem desvendar antecipadamente estes mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Contudo, seja por orgulho, seja por fraqueza, a sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e o passar dos dias lhe mostra quantos erros ele considerou como verdade e quantas verdades ele rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Não é? E estamos aqui a dizer o quê? Estamos aqui a dizer que há muitas coisas que no passado eram tidos como ridículas e que hoje começam a ser consideradas, por exemplo. Não é? Há muito tempo atrás não se levava a consideração da existência do espírito no corpo humano, ou melhor, a existência da alma. Não é? Hoje a ciência, a própria medicina, já está a tratar, já está a abordar esse assunto com um pouco mais de frequência. Alguns anos atrás, falar da alma seria algo ridículo, mas hoje em dia nós já falamos um pouco mais da alma e sabemos que todos nós somos uma alma, porque estamos encarnados. E se somos essa alma encarnada neste corpo, não é? E quando morrermos, retornaremos como espíritos, nós vamos perceber de que, e a ciência já está a perceber, de que, afinal, no homem existe pelo menos corpo e a alma. Não é? O próprio apóstolo Paulo já falou: se existe o corpo, existe também o corpo do espírito. Se existe o corpo da matéria, existe o corpo do espírito. Mas isso falamos talvez mais tarde, abordaremos talvez mais tarde estes pontos com a Bíblia, não é? Pronto, e vamos para a última pergunta deste tema, que é a pergunta número 20. Pergunta 20 diz assim:
Fora das investigações científicas, é dada ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho de seus sentidos? Resposta: sim. Se Deus o julgar útil, pode revelar o que a ciência não pode explicar. Se Deus o julgar útil, pode revelar o que a ciência não pode explicar. É através destas comunicações, isto aqui já é uma nota de Kardec, diz assim, é através destas comunicações que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu destino futuro. Não é? Então, aqui estamos a dizer o quê? Aqui Kardec está a dizer o quê? Há coisas que podem ser sim reveladas e nós vemos muitas coisas acontecerem em igrejas, em centros, em outros sítios que as pessoas que frequentam conseguem talvez perceber que talvez um homem de atualmente de ciência não consiga de imediato perceber, não é? Então, muitas vezes estas coisas são reveladas. Nós vemos uma pessoa cujos médicos, por exemplo, não conseguem o deter. Alguém que, pela ciência, é tido como talvez esquizofrénico, ou é tido como uma doença qualquer psíquica, cujo temos 2, 3, 4, 5 médicos, 5 enfermeiros, etc., a tentarem conter uma pessoa, e às vezes franzina, de pouco mais de 50, 60 quilos, em que 5 enfermeiros não conseguem deter. E onde é que ela adquire essa força toda para fazer com que estes enfermeiros o larguem, não é? Então há coisas que a ciência, enquanto não admitir, e já está a admitir aos poucos, mas enquanto ela não admitir e assumir de uma vez por todas a existência da alma no corpo humano e depois da existência dos espíritos, há coisas que vão ficar sem conseguir se explicar apenas apenas pelo aquilo que é palpado pela matéria. E nós sabemos que a matéria tem os seus limites. Prontos, mas isso talvez falamos mais tarde, numa outra altura. Espero bem que tenha gostado de assistir esse vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre as perguntas que tenham sido faladas aqui, comente, faça as perguntas, não tenha medo, não tenha vergonha, faça as perguntas para que nós possamos responder. Vamos fazer com que este canal cresça. É um canal de conteúdo espiritual, religioso, religião no sentido real da palavra, que é a ligação de nós próprios conosco próprios e de nós para com Deus, e vamos fazer crescer este canal para que este conteúdo possa chegar a mais gente. Não tenha medo, não tenha vergonha, goste, compartilhe. Seja alguém mais forte e mais firme. E o objetivo deste estudo é nós retirarmos o medo das pessoas. O objetivo deste estudo é esclarecer as pessoas e retirar cada vez o medo das pessoas sobre aquilo que elas próprias são e ainda não sabem. Até o próximo vídeo. Goste, compartilhe, comente. E se não gostar, também compartilhe nos seus grupos. Joga lá nos seus grupos do WhatsApp e saia a correr. Não importa. Faça isso e será um homem muito melhor. Um homem ou uma mulher muito melhor. Até mais. Até já.